Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de cálculo diferencial e integral 1. O tema da nossa aula é derivadas superiores. Aqui nós temos o estudo das derivadas superiores, supondo-se que f seja uma função diferenciável. Então a sua derivada f', que é a primeira derivada, é também uma função. Logo, f' poderia ter sua própria derivada, denotado por f' de linha, tá? f' de f', que é igual a f duas linhas. Essa nova função, f duas linhas, é chamada de derivada segunda de f. Usando a notação de Leibniz, a derivada segunda de y é igual a f de x é representada por... Então, nós temos a derivada da função em relação à variável x, da derivada da função y em relação à variável x, que é igual a a derivada segunda de y, tá? Da função y, em relação a variável x, que foi derivada duas vezes aqui, ok? Além dessa notação de Leibniz, também existe outras notações. Então, por exemplo, a f, a derivada segunda de f, pode ser representada por f duas linhas de x, que é igual à derivada segunda, tá? Indica aqui com o D maiúsculo, o 2 aqui no sobrescrito, tá? De f de x, que é igual também a f duas linhas, tá? Nós podemos entender aqui também uma outra maneira, tá? De escrever mais direto, que é igual a y duas linhas, se a função for y igual a f de x, né? Que também é igual a f2, tá? Que é a derivada segunda de x. Então essas são outras maneiras de ter anotações, tá? Das derivadas segunda. Aqui nós temos o exemplo 1. Se f de x é igual a x vezes cosseno de x, encontre a derivada segunda de x. Então, a solução é dada da seguinte maneira. Nós vamos utilizar a regra do produto para calcular a primeira derivada. Então, por exemplo, nós temos que f' de x, usando a regra do produto, já que nós temos um produto de duas funções, né? Uma função denotada por x e a outra denotada por cosseno de x. Então, a derivada vai ser igual x, que é a derivada, a primeira função sem derivar, vezes a derivada da segunda função, que é indicada por cosseno de x. Então, a derivada de cosseno de x é igual a menos seno de x. Mais, porque nós estamos utilizando a fórmula referente à regra do produto, né? Então, aqui nós vamos somar. Agora, a primeira derivada, tá? A derivada da primeira função, a derivada de x é igual a 1, multiplicado pela segunda função sem derivar, tá? Que é o cosseno de x. Então, nós vamos ter que f' de x, fazendo o jogo de sinal, vai ser igual a menos x vezes seno de x mais o cosseno de x. Para nós encontrarmos a derivada segunda da função f de x, nós derivamos novamente a função f' de x. Então, f duas linhas de x, que é a derivada segunda de x, é igual. Então, nós vamos derivar essa primeira parte aqui da função, tá? Essa primeira parcela, utilizando a regra do produto. Então, nós vamos diferenciar, nós vamos manter a primeira função sem diferenciar, que vai ser igual a menos x, vezes a derivada da segunda função, que é a derivada de seno de x, que é igual a cosseno de x. Mas, aí nós calculamos a derivada
da função seno, tá? Da função cosseno, que é igual a menos seno de x, tá? Nós colocamos aqui. E calculamos também a subtração, tá? A derivada da segunda função aqui, tá? Da segunda função, da primeira função, quer dizer, que é x, né? Menos x, a derivada de menos x vai ser igual a menos 1, tá? Vezes a segunda função sem derivar, que está aqui, ó, tá? E a função de cosseno de x, a derivada dela é igual a menos seno de x. Assim, nós vamos ter que a derivada segunda de x é igual a menos x vezes cosseno de x, tá? Aí, aqui vai ficar menos seno de x mais menos seno de x. Então, nós vamos ter menos 2 vezes seno de x. Então, portanto, a segunda derivada da função f de x é igual a menos x vezes cosseno de x menos 2 vezes seno de x.